Agradeço aos seguidores do canal, continuar seguindo. Se você não é inscrito, clique aí para curtir o meu canal, se inscrever para dar uma força ao canal crescer. Ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e para a gente ficar em evidência na internet, tá? Hoje vamos dar continuidade ao raciocínio que tivemos no outro vídeo passado, sobre tradução de cantigas, ok? Vamos lá, então. Esse negócio de traduzir cantiga, como eu disse do outro vídeo, é meio complicado. Tem gente que pega 2 ou 3 dicionários aí diferentes e acha que com isso tem o domínio total do dialeto. Eu vou falar dialeto banto, para mim não ter que ficar falando kikom, kimbundo, umbundo. Então, sobre o dialeto banto, tá beleza? Estamos combinados? Eu acho que fica mais fácil aí. Nesse vídeo aí eu pedi ajuda para escrever certinho as cantigas a meu irmão Walter de Incosse, Tata Gemin, que me ajudou, foi muito colaborador comigo. A benção, Walter, muito obrigado por você ter me ajudado a escrever as cantigas. Eu quero botar ela aqui no dialeto certinho, para não ter erro. Estou colocando pelo um cara que é linguista mesmo, conhece do assunto, e a gente conversar, discernir sobre algumas cantigas que é legal. Antes disso, eu gostaria de falar que é o seguinte: muitas palavras aqui para nós no dicionário português, que veio do dialeto banto, tomou outro significado. A palavra se perdeu na sua plenitude, da sua tradução literal. Um bom exemplo é malembe. Malembe, as pessoas acham que malembe é desculpa, perdão, ou malembe. Não, malembe quer dizer devagar, tenha calma. É isso que essa palavra quer dizer. Essa palavra tomou uma outro sentido aqui. E outra é mona. Ainda mais, a mona virou uma gíria, que mona quer dizer mulher, fêmea, feminina, usado muito pelos travestis até, inclusive. Não estou falando nada de mal, só que eles usam mesmo essa palavra como menina, como mulher e tal. E nada, e mona quer dizer filho ou filha, para vocês verem como é que as coisas mudam, né? O dialeto muda. Então, você entender uma coisa, como mona termina em A, um artigo definido feminino, né, o A, as pessoas pensam que é uma palavra feminina, e não é. Mona tanto serve para filho como filha, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu estou falando que é o seguinte: existem muitas cantigas que elas foram entendidas de outro jeito. O cara não entende acredito eu que seja isso, o cara não entendia o dialeto que as pessoas estavam cantando, a língua que estavam cantando, os negros escravizados estavam cantando, e entendia de uma outra forma. Eu acho que ele de repente queria fazer parte daquele grupo religioso, e entendia e cantava do seu jeito. Ainda mais os brasileiros que queriam ser inseridos no candomblé. Eu acredito que é uma das melhores explicações, mais simples, para a gente entender o porquê de algumas cantigas tiveram uma tradução em português de acordo com a sonoridade que a palavra ou a frase dá. Vamos lá, um grande exemplo aí. Existe uma cantiga que se canta para Pambugira, né, para Pambugila, que é assim, ó. Essa cantiga é assim, ó: tambulá zé com zeco, tambu zé curiá, tambulá zé com zeco, tambu zé curiá. Ok? Um adendo também: curiá não é beber, curiá é comer, ok? Curiar é comer. As pessoas também entendem que curiar é, vou curiar é beber. Não é, é comer. Essa cantiga, tambulá, é do verbo oferecer, ofertar, dar. Então tá certinho. Mas o erro dessa cantiga é o seguinte: as pessoas cantam assim, ó, no português: toma lá zeco zeco, toma zé curiá, toma lá zeco zeco, toma lá me dê cá. Realmente a cantiga é de oferecimento para você receber em troca, só que ela não fala isso. Esse tambulá, um zeco, essa palavra que as pessoas não sabem o que é um guardião, é um pambugila. Ele é um dos que tomam conta da nossa porteira. Tambulá, zeco, zeco, tambu, zé, curiá, tambulá, zeco, zeco, tambulá, zé, curiá. Essa cantiga é quando você está alimentando esse guardião na sua porta. E você dá essa cantiga, você canta essa cantiga para oferecer esse alimento a ele, certo? Uma outra cantiga que é muito clássica, que as pessoas cantam errado, é assim, ó. A cantiga, primeiro eu vou cantar em dialeto, depois na versão dela em português.
O sua pavena, ainda é, o sua pavena. O sua ainda é, ainda é, o sua pavena. As pessoas cantam assim, Exua pavena, na sua aldeia ainda é, Exua pavena, na sua aldeia ainda é, para sua aldeia, entendeu? Como parece, sua aldeia ainda é, Exua pavena. Só que essa cantiga, o sou a pavenã, o A não é a pavenã, o A é uma exclamação, o sou a pavenã, pavenã é um pambugila, certo? O sou pavenã, pode cantar assim, o sou pavenã, ainda é, o sou a pavenã. Essa cantiga quer dizer, todos têm uma boa viagem, todos. E Indaê também pode se referir a uma boa viagem, como também pode se referir a um pambugila que toma conta do seu quarto, da sua porteira. Também é um guardião. A Indaê, quando ele é junto, né, ele é uma divindade. Quando ele é separado, é Indaê, ele é boa viagem. Olha a dificuldade de se traduzir uma cantiga. Por isso que dá muito problema de se traduzir. Bom, outra cantiga que é muito interessante é de Catendê. Catendê é uma tribo de pigmeus que cultuam o jacaré. Por isso que as suas contas são azul e branca, ou verde e branca, porque é o furta-cor da barriga do jacaré. Se você virar o jacaré de barriga para cima, você vai ver que ele é meio azulado, é igual a maioria dos répteis, né? E eles se realmente travestem de jacaré e tal, e são pigmeus. Então são pequenos. Então as pessoas cantam assim, ó. A cantiga, primeiro banto, ela é assim, ó. Camu quem quer boiomi, ne denguim quer filecó. Camu quer boiomi, ne denguim quer filecó. Ou assim, ó. Camu quem boiomi, cafique mini cafilecó. Camu quer boiomi, cafique mini cafilecó. Quer dizer que são os pequenos. Ne denguim é pequeno. Cafique mini também se refere a pequeno. Aí eles, não, eu acho que é falta de entendimento, não entenderam, não escutaram direito. Camo quem boiomi, pequenininho, uma filecó. Camo quem boiomi, pequenininho, uma filecó. Entendeu? Sacou? Eu acho que esse o entendimento, o mau entendimento da cantiga levou a isso. Tem uma cantiga de Zaze, que ela é bem aportuguesada, mas ela não dá para traduzir ao pé da letra. Se ela traduzir, ela perde muito do seu sentido, do nosso sentido português brasileiro, do que a cantiga representa. As pessoas cantam, a cantiga é assim, ó. Zazi Uizangola, Zazi Monacaia, Zazi Amazi, Zazi Uizangola, ok? Ou se canta também assim, Zazi que vie de Angola, Zazi Monacaia, Cambondo e Amazi, Zazi que vie de Angola. Essa segunda se parece mais, que nem eu canto assim, ó. O Zazi que vem de Angola, olha o que vie aí, o que vem. O Zazi que vem de Angola, Zazi Monacaia, caboclo pisa macio. O Zazi que vem de Angola. Olha só, se você traduzir essa cantiga, Zazi Uizangola, o Zazi que vem. O Isa é vir. O Zazi Uizangola, Zazi que vem, o raio que vem de Angola. Zazi Monacaiá. Esse caiá aí, Monacaiá, o caiá quer dizer enxotar, afugentar. Olha só. Zazi afugenta os filhos, porque é o raio, né? O raio é brabo, o raio cai, né? Corre, para, não sei o quê. Zazi e Amazi. Mazi é azeite, gordura. Aí você vai falar que o raio é um azeite, é uma gordura. Aí se você falar cambondo e amazi, o cambondo está te amaciando, tipo, entendeu? Está te cozinhando alguma coisa, de repente, pode ser isso, no sentido figurado nessa parte. Que o cambondo está assim amaciando, aí cozinhando os ases para ele não vir tão brabo. Tá vendo? Essa cantiga para traduzir, péssima. Não tem como você traduzir ao pé da letra, ela vai perder todo o sentido que você acha religioso.
E para terminar, tem outra, depois eu vou fazer outros vídeos, né? Mas tem uma cantiga muito legal de lembá, que é o seguinte, ela é muito cantada, mas as pessoas não sabem o sentido dela. Se soubessem, eu cantava na hora certa. Mona elembe oxalá, mona elembe xalá, mona elembe oxalá, mona elembe oxalá, mona elembe oxalá. As pessoas cantam pensando que Mona Elembe, Oxalá, porque Oxalá é o orixá do Queto, né? E Lembá é o nosso. Só que é o seguinte, é uma cantiga de despedida. Mona Elembe, O é uma expressão, Xalá. Xalá é até logo. Quando eu canto essa cantiga para levar Oxalá, para levar Lembá, olha eu me enganando, para levar Lembá para o Roncó, eu canto Mona Elembe Xalá. Eu nem falo O para as pessoas não confundirem com Oxalá. Mona Elembe Xalá, Mona Elembe Xalá, Mona Elembe Xalá. Quer dizer, essa cantiga, ela virou tradicional de se cantar, por cantar numa roda de candomblé para um lembá dançar, mas na verdade ela é uma cantiga de despedida, né? Esses são só alguns exemplos de várias e várias cantigas que tem o português inserido ou tem a sonoridade com outra palavra em português, né? E elas foram traduzidas desse jeito, inseridas no candomblé e continua. Eu acho muito legítimo, não discordo de nada, acho bem bacana. Por hoje é só, espero que tenham gostado do meu vídeo. Se puder, se inscreva no canal para dar uma força. Clica no sininho aí, ative todas as mensagens para você receber as notificações do canal dos vídeos novos. E na semana que vem tem mais, ok? A benção de todos, Zambia Quatezá.